Salve galerinha, tô aqui de volta para mais uma aula. Videoaula agora é sobre divisão com números naturais. Divisão com números naturais. Bom gente, a divisão ela é uma operação que acompanha, eu sempre vejo dois tipos de símbolo. Esse daqui com dois pontos e um tracinho. E também está aparecendo ó, esse só de dois pontos. Os dois significam dividido, a gente fala dividido na operação. Então é só fazer uma divisão quando aparecer esse sinal. E qual será a ideia de divisão? Divisão ela nos dá uma ideia de agrupamentos iguais. Você tentar agrupar coisas, objetos, números de quantidades iguais em uma certa quantidade de conjuntos. Como por exemplo, eu tenho aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12 círculos. 12 círculos eu posso dividir ele em quantas partes? Eu posso dividir em 3 caixas. Se eu dividir em 3 caixas, vamos ter 4 círculos em cada caixa. Então eu teria 12 dividido para 3, 4. Que pode ser verificado que se eu fizer o contrário, 4 vezes 3 tem que dar 12. Isso nos dá uma prova de que essa conta, esse resultado está correto. Mas também esse próprio 12 eu posso dividir em outras quantidades. Eu posso dividir em 2 caixas, por exemplo. Se eu dividir em 2 caixas, essa caixa vai conter 6 círculos. Então eu posso dizer que 12 dividido para 2 é igual a 6. E posso concluir que 6 vezes 2 dá 12, fazendo com que eu prove que esses meus cálculos estão corretos. Beleza? Ah, professor, beleza, eu consegui fazer aquelas divisões, mas aí, como é que eu faço? Quando tiver números grandes, vou ficar pintando aquelas bolinhas todo o tempo, fazendo no caderno? Bom, como todas as operações, existe também o método prático, o método usual da divisão. Ela é feita de uma forma e às vezes eu tento mostrar de uma forma diferente. Eu sei que vocês já ouviram falar em outros tipos de divisões, né? Mas eu costumo fazer, para quem não sabe ainda, uma espécie de lista que eu vou explicar para vocês como é que funciona. E muitos alunos gostam disso, acham diferente. Por mais que não seja diferente, mas pelo menos como a explicação é feita, eles acharam diferente. Então eu vou passar para vocês também. Primeiro exemplo, eu tenho 240 dividido para 5. Não tem como eu fazer esses 240 pinguim, né? Embora tenha alunos que queiram fazer isso. Então existe esse método prático, que é através desse símbolo aqui, dessa chavezinha, que eu tenho 240 dividido para 5. O que foi feito aqui? Eu posso começar de um algarismo. O 2. 2 posso dividir para 5? Não. Então quando o primeiro número não dá de fazer com o dividendo aqui, não dá de fazer com o divisor, eu pego 2 algarismos. Então eu teria agora 24. 24 dividido para 5 dá, porque o 24 é maior. Aí como é que eu faço? Como é que eu explico para meus alunos? Eu oriento, para quem não sabe a tabuada, fazer uma lista desses números. A lista que eu chamei é os múltiplos, mas eu falo lista para eles compreenderem melhor. O que seria essa lista dos 5? É você fazer os números de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, até chegar no 50. Com esse resultado você resolve qualquer divisão por 50, da forma que eu vou explicar. E vamos lá, começa a explicação, professor. Bom, 24 dividido para 5, como é que eu faço? Nessa lista, tem o 24? Não. Mas quem é que está antes do 24? É o 20. Então eu vou utilizar o 20 como resultado aqui. E faço o seguinte, o 5, ou o 20, qual a posição do 20 na nossa lista? 1, 2, 3, 4. Então o número que eu vou colocar como resultado é 4. Na esquerda sempre faz a subtração, 24 tira 20, 4. Como eu ainda tenho um algarismo, eu vou baixar ele aqui para continuar essa conta. Baixei o algarismo, que está destacado, e agora ficou 40. Quanto é 40 dividido para 5? Aí eu vou na lista, ó. Tem um 40 na lista? Tem. Então você vai usar o 40. Coloca o 40. E qual a posição do 40? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 é a posição do 40. Então eu vou utilizar o 8. Subtrai na esquerda e sobrou 0. Como não tem mais números que algarismo, quer dizer que eu acabei a conta e não sobrou nada. Então temos como resultado 48.
E os nomes em prático, né? Que é o dividendo, divisor, quociente e o resto. O quociente é o resultado dessa divisão. Beleza? Então esse método da lista eu utilizo. Essa aqui, para quem sabe a tabuada, é melhor fazer com a tabuada, mas pode ser que alguém se familiarize com essa lista. E eu sempre coloco essa lista para os alunos optarem como quer fazer. Com um pouco de treino, com certeza vai achar muito melhor essa lista. E no exemplo 2. O exemplo 2, ó, perceba que o número é maior e ainda é dividido por um algarismo de 2 números. Preste bem atenção nessa aula de divisão aqui, porque é a principal queixa dos alunos, geral mesmo. Muito difícil ter um aluno que consiga fazer divisões. Embora seja no ensino médio, ensino fundamental, não importa. Eles não treinam, é complicado. E também não sabem a tabuada, aí fica mais difícil ainda. Então vamos lá, pelo método da lista. Eu fazia a lista do 12, eu saí somando 12, ó. 12, 12 mais 12, 24, mais 12, 36. E assim, ó, fui somando 12, que somar, todos sabem. Fiz os 10, que até o 120, suficiente para qualquer conta dividido por 12. E agora vamos à explicação. Primeiro, o 3 não dá dividir para 12. Então eu vou pegar o 34. 34 é maior que 12. Vou olhar na lista se tem o 34. E tem não. Mas quem é que está antes dele? O 24. Utilizo o 24. Subtraio, continha de menos. Né? Vai sobrar 10. E esse 24, qual é a posição dele na lista? É o segundo. Então eu coloquei, ó, o 2. Aqui, ó, havia sobrado 10. Eu vou abaixar o 3. Ficou 103. Ah, cadê o 103? Eu não sei dividir. Olha se tem um 103 na lista. Tem não, professor. E quem que está antes do 103? 96. Então eu utilizo o 96. Vejo a posição que ele está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coloco 8 como resultado. Subtraio. Continha de menos. Sobrou 7. Baixo 2. 72. 72 dividido para 12. Olha na lista, que eu não sei agora desse 12 não. Olha, o 72 apareceu. Então quer dizer que eu vou usar o 72. Vou subtrair. E esse 72, ele está em qual posição? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Sobrou 0. Não tem mais número. Você finalizou a conta. Então, você pode treinar esse método. Eu garanto que se você treinar um pouquinho, você vai conseguir. Por quê? Porque todos os resultados estão na lista. Ninguém vai colocar nenhum resultado aqui e nem aqui que não esteja na lista. Nenhum. Se você fizer a lista, é sucesso. Valeu? Bom, gente, agora chegou a nossa hora de fazer os problemas. Vamos lá com o primeiro problema. O professor de Educação Física irá formar grupos com 5 alunos para uma brincadeira na sua escola. Ou para uma brincadeira. Na sua escola, há 90 alunos que quiseram participar. Quantos grupos o professor formou? Eram 90 alunos e cada grupo vai ter 5. Então, eu vou ter que dividir esse 90 em 5 grupos. Então, eu vou ter 90 dividido para 5. Ah, professor, eu não quero fazer a lista. Eu não preciso fazer essa lista todinha? Não. Pode fazer como eu vou acompanhar aqui também com vocês. Vou fazer 9. Se eu for fazer a lista dos 5, ó, 5, 10. Então, ó, o 10 já passa do 9. Então, eu vou precisar do 5. Subtrai. Sobra 4. Qual a posição do 5 que tu usou? 1. Falta baixar algum número? Falta o 0. Então, eu vou baixar o 0. 40. 40 dividido para 5. Ah, eu não sei. Então, se você não sabe, você vai completar essa lista. Até verificar se vai aparecer esse 40. Ó, apareceu. Então, se apareceu, você pode parar. Não é obrigado a fazer sempre a lista toda. Você pode ir pela manha do gato. Valeu? Então, deu 40. Então, eu vou utilizar o 40. E vai sobrar 0. Posição do 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Então, 90 dividido para 5 dá 18.
E agora vamos resolver o problema 2. O que diz o problema 2? Um carro no valor de R$ 15.120 foi comprado em 24 parcelas iguais e sem acréscimo. Qual foi o valor de cada prestação? Bom, se eu quero saber qual é o valor de cada prestação, é como se eu pegasse o valor total e dividisse em 24 caixas, né, como aquele exemplo. Vou ter que colocar em 24 parcelas. E aí, quanto vai ser cada parcela? Então, eu vou ter que fazer 15.120 dividir em 24 parcelas. Então, vamos lá. Posso dividir 1 para 24? Não. Se eu pegar o 15, posso dividir 15 para 24? Também não. Então, nesse caso, eu vou ter que pegar os 3 algarismos. Vixe, 151. É ruim de fazer tabuada com isso. Então, eu vou fazer a lista do 24. Primeiro, na lista é o 24. Se eu somar o 24 com 24, vai dar 48. Com mais 24, 72. Com mais 24, 96. Com mais 24, 120. Opa, 120. Com mais 24, 144. Ó, eu percebo, se eu colocar mais 24, vai passar do meu número. Então, vamos economizar um pouquinho aqui, viu? Se eu botar mais 24, vai passar. Então, quem está mais próximo, que não pode passar o antes do 151, é o 144. Subtrai. E qual a posição do 24, do 144? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aqui. Fazendo a continha de menos. 1 tira 4, não pode. Empresta. 11 tira 4. 7. O 5 prestou. Ficou 4. 4 tira 4. 0. E 1 tira 1. 0. Então sobrou aqui 7. Ainda tem um número. Tem um 2 aqui, ó. Então eu vou baixar ele. 72. Quanto é 72 dividido para 24? Tem um 72 na lista? Tem, professor. Então coloca o 72. Viu aí que foi mais rápido, né? Então é isso. E qual é a posição do 72? 3. 3. 72 tira 72, vai sobrar 0. Ah, professor, não tem mais número aqui não. Ó, quando tem um 0, sobrou um 0. E não, eu vou só baixar ele, não vou fazer mais conta. Você acrescenta ele no resultado. Então eu tenho o quê? O valor do carro em 24 prestações. Cada prestação vai valer R$ 630. Viu? Eu espero ter ajudado algumas dicas aí com essas divisões, principalmente com essas divisões que não é fácil, mas tem que praticar. Então a gente se vê na próxima. Valeu!